E é tão interessante que Deus chamava Abraão de amigo. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus como um amigo. Então você percebe que Deus tem uma intenção com você. Deus deseja se tornar o seu amigo. Mas a questão é, será que eu vou ser amigo de Deus? Então aqui eu e o pastor Rodrigo, nós começamos a nos relacionar. Eu sou amigo dele, eu quero o bem dele, eu quero que ele cresça, eu quero que ele avance. Mas com o passar do tempo, ele vai ter que tomar uma decisão. Se ele também vai se tornar o meu amigo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Lá em João capítulo 15, versículo 15. Jesus investiu 3 anos nos seus discípulos. Mas a base do relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos não era de amizade. E depois que eles andaram 3 anos juntos, Jesus fala, agora não vou chamar vocês como meus servos, mas como amigos. Alguns anos atrás fui pregar numa igreja em outro estado, e lá me conheceram, me convidaram, porque a igreja era muito grande lá da Cachoeirinha, eles queriam me conhecer, e eu vi o que Deus estava fazendo, e eu fui lá. E quando eu fui lá, eu fiquei muito em crise, era uma igreja com uns 80 anos de idade, aquela igreja, não chegava a ter 400 membros. E a igreja tinha vários banners, e falando qual que era a visão da igreja. Nós já estamos providenciando nossa visão aqui, nossa igreja. Se você for ler a visão da nossa igreja, Igreja Videira, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma igreja, conquistando nossa geração para Cristo. Então quando você lê uma visão como essa, você percebe que é uma visão divina. Qualquer palavra você vai encontrar na Bíblia. Nosso, unidade, encargo, propósito de Deus. Então você percebe que a nossa igreja ela é fundamentada em Deus. Aí quando eu fui pregar nessa igreja, eu fiquei assustado, que era uma igreja fundamentada no homem. A visão de você ter um bem-estar no seu casamento. Outro pilar, você ter um bom relacionamento familiar, aleluia. Você ser uma pessoa próspera financeiramente. Você ter uma vida social harmônica. Então tudo isso é legal, mas não é princípio de Deus. É uma consequência de uma vida cristã, mas não é a base de uma vida cristã. E quando você entende que tudo começa em Deus, é uma base, é um princípio. A coisa mais importante da sua vida não é o que você faz, é a base em qual você faz. Tem pessoas que são casadas, mas não se relacionam, porque a base do casamento é uma base errada. Eu posso ser um pastor, mas ter a base errada ministerial. Então tudo que começa em Deus, flui em Deus, mover de Deus. Cresce, 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 cresce. Então se o seu casamento tem uma base em Deus, vai crescer, avançar e feliz para sempre. Agora se a base não é Deus, vai ter muitos problemas. Então uma igreja que legal, baseada no homem. Mas esse não é o propósito de Deus. Mas Deus também tem isso para você. Mas a questão é você querer viver em função de você, não em função do propósito de Deus. Então se Deus criou você, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Então se você foi comprado, quem é o seu dono? É quem comprou você. E a Bíblia fala que ele comprou, não foi de qualquer forma, foi com um alto preço. Mas hoje as pessoas querem mandar em si, a consequência é terrível. Eu decido com quem eu vou casar, eu decido onde eu vou trabalhar, eu decido como que eu vou criar os meus filhos, eu decido onde eu vou morar, eu decido a minha vida. Isso é o que? É construir a sua vida com uma base errada. Em algum momento vai vir a tempestade e a casa vai cair. Mas esse não é o propósito de Deus. Então eu quero ensinar sobre um dos pilares mais importantes. Quando você olha para grandes homens de Deus na Bíblia, a gente percebe duas coisas. Os princípios em quais eles viviam e o seu estilo de vida. Então você pega o pastor Wilson que ministrou para nós aqui ontem. Eu conheço ele desde os meus 17 anos de idade. Ele vive nos mesmos princípios da palavra de Deus. Mas quando nós, na pressão, na circunstância, você abre mão de um princípio. Em algum momento a fatura vem para você pagar. E se Deus comprou você, se Deus criou você, Deus desenhou você. Deus tem os melhores dias para você. Deus criou você para viver dias felizes. Mas para você viver dias felizes, você precisa entender para que Deus criou você. As pessoas se frustram tanto na vida, por quê? Porque é o seu sonho. O sonho de Deus é muito melhor do que o seu. Eu estava sonhando em ser líder de célula. Deus está sonhando em você ganhar muitas pessoas para Jesus. Eu estou sonhando em ganhar um salário mínimo. Deus está sonhando em você abrir uma empresa, produzir emprego para um monte de gente. Eu estou sonhando em me casar. Deus está sonhando em você escrever um livro sobre casamento, dar curso para outros casais, abençoar centenas de casais. Quando Deus ele entra na história, o sonho multiplica. O sonho de Deus é sempre maior. Eu nunca sonhei em ser pastor de uma igreja de 2.000 membros.
Porque quando eu olhava para mim, eu falava, no máximo é 200 pessoas eu consigo cuidar, com o meu seminário de teologia, minha turma especial que eu fiz, as minhas limitações, e eu vou dizer, você nas suas limitações, você é limitado. Mas quando você permite ser transformado, colocar uma base correta, não tem limite para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então você precisa entender quem te criou. Então você compra uma geladeira, 220, 110, e liga no 220, vai queimar. E quem foi o errado da história? Não foi quem fez a geladeira, foi quem comprou e não sabia como usava. Aí você compra um carro, não lê o manual. Você compra um remédio, não lê o manual. Aí você quer ser crente, não quer ler o manual, que é a palavra de Deus, e quer dar certo na vida. Quantos crentes não lê a Bíblia? E se você não lê a Bíblia, você nunca vai entender. A maior parte das pessoas que eu atendo como pastor são problemas, dificuldades, mas estão ligando a geladeira na 220, mas é 110. Mas por que não quer ler o manual? E quando você entende que Deus criou você, a imagem e semelhança a Ele, então você precisa entender que Deus te criou para relacionar. Mas o diabo, ele entra assim para deturpar, para tirar o foco, produzir feridas, mágoas e frustrações. Aí você rejeita. E eu quero te mostrar que não existe vida cristã, não existe casamento, não existe família sem relacionamento. Mas para uma pessoa que não amadureceu, ela vai se ferir. Para uma pessoa que ampliou a sabedoria em Deus, ela entende que isso faz parte. Eu tenho que ser transformado. As pessoas são diferentes de mim. Você precisa ser alguém que entende como se vive a vida cristã. Deus criou você. Diga aleluia. Tem como projetar? João capítulo 15. Pode colocar a partir do versículo 14 e versículo 15. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então, olha que interessante. Você quer ser amigo de alguém? Você quer viver bem com alguém? Você tem que entender quais são os princípios em qual aquela pessoa vive. Aí você vai trabalhar numa empresa, a empresa tem os princípios. E você vai, o patrão é certinho no horário, você já chega atrasado. Vai dar certo esse serviço? Porque são princípios diferentes. Então a Bíblia está dizendo que existe uma forma, existe um caminho. Deus tem um processo na sua vida. Quando você pega a vida de Abraão, Abraão foi construindo, respondendo, amadurecendo, até o ponto de vincular, formou, vinculou. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Então aqui os discípulos amadureceram, cresceram, estão cumprindo o propósito de Deus, entenderam o que é fazer a vontade de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia tudo o que estava no coração de Deus. Então se você quer ser como Deus, se você entendeu que Deus criou, tem um projeto, tem um processo. Não adianta, se você quer chegar em um lugar que Deus tem para você, tem uma forma. O sábio discerne o tempo e o modo. Quantas pessoas chegou o tempo, mas o modo está errado. Expulsei demônio, curei os enfermos. E Jesus fala, aparta-te de mim, eu não conheço vocês. Em outras palavras, fizeram certo pelo motivo errado. Deus criou você para crescer, para avançar, para viver dias felizes. Mas você tem que ter o quê? Disposição. E quando a gente pega a igreja primitiva, uma igreja que impactou uma geração inteira, e eles não tinham estratégias de evangelismo, eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, eles perseveravam, eles davam a vida por 4 pilares: a comunhão, o partir do pão, o estar junto, o ensino dos apóstolos. Mas eu quero me atentar na comunhão. Todos os dias eles tinham comunhão, eles viviam em comunhão. Pastor, eu sou bom de comunhão, é churrasco com a galera, é comunhão, é pizza. Eu vou dizer uma coisa para você, não confunda comer junto com comunhão. Precisa comer junto, precisa ter o churrasco, tem que ter a pizza, mas também tem que ter o mover de Deus. A comunhão sem relacionamentos acaba, a base está errada. Como que uma igreja primitiva, produziu um impacto poderoso na comunhão e no partir do pão? Porque existe uma forma de se relacionar. Eu posso ser casado, mas não ter relacionamento com o meu cônjuge. Eu posso ter filho, mas não ter relacionamento com meus filhos. Sabe aquela igreja que você chega assim? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me obrigava a ir na igreja. E aí tinha um pastor assim, cabelo grisalho, assim, bem sério. Ele ficava na porta e assim, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas ele não relacionava com ninguém, por quê?
Porque relacionamento não é a paz do Senhor, não é uma forma de viver. É você ter a compreensão correta do que é relacionamento. E é sobre relacionamento que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Como que uma igreja sem Instagram, sem encontro com Deus, sem evangelismo, eram células bem edificadas, eram cristãos bem edificados, bem sólidos, bem convictos de como viviam a vida cristã. Então, quanto mais você compreende como se vive, mais fundamentada está a sua vida. Quantas pessoas são gelatinosas nos seus princípios? Uma hora quer, outra não quer, bem me quer, mal me quer, amorzinho. No outro dia, filho, vamos jogar bola, eu te amo tanto. Cala a boca, menino! Porque os princípios não estão fundamentados. Eu quero multiplicar minha célula, eu quero entregar a célula agora. Eu quero ser um empreendedor, não, dá muito trabalho, eu quero trabalhar na CLT mesmo. Então você percebe que você tem que resolver, definir, consolidar, entender como se vive. Caso contrário, você vai ser uma marionete. Que é uma marionete? Aquele boneco que você fica assim, ele dança conforme a música. E Deus chamou você para ser imagem e semelhança a Ele, para que você possa dominar, crescer, avançar, cumprir o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Mas pastor, me explica de uma forma prática como se relaciona. Então eu quero explicar um processo aqui para você prático, para que você possa sair daqui consciente de como se relacionar, segundo a palavra de Deus. Se Deus tem o entendimento de eu ser amigo, de eu crescer, de me relacionar com as pessoas. Quantas pessoas você conhece que saiu da igreja ferido, que acabou com a família ferido, que saiu do emprego ferido, que acabou tudo por causa de uma ferida? Por quê? Entrou em um relacionamento sem entender o que era relacionamento. Qualquer coisa que você entrar sem você entender como funciona, vai queimar a geladeira. Diga para o seu irmão, não é o propósito queimar a geladeira. Eu lembro quando eu fiz o meu curso de noivos, com a minha noiva abençoada ali, cheio de casaizinhos apaixonados, aquela coisa toda, e de repente tem 3 casalzinhos lá que deu piti. Piti feio. E aí o professor falou assim, se eu fosse vocês, eu mudaria a data do casamento. Porque tem princípios desajustados na vida de vocês. Um casal falou assim, eu sou como todos esses casais. Deus falou comigo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi o primeiro a acabar. Por quê? Ele entrou com um princípio desajustado. Veio a tempestade. E eu vou dizer uma coisa para você, tempestades fazem parte da vida. Tempestades são de Deus, sabe por quê? Para testar a sua edificação, a sua fundação. Pastor, estou passando dias difíceis. Não enxergue dessa forma. Enxergue que os dias difíceis estão revelando as debilidades da sua construção. Então você tem a oportunidade de você colocar ordem nas rachaduras da construção. Então você precisa ter, para você viver dias felizes, você tem que ser liberto de como o mundo enxerga. Romanos 12 diz, não se conforme com esse mundo, mas você tem que transformar a sua mente com a palavra de Deus, para você comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você precisa mudar a forma que você pensa. Eu quero colocar alguns pontos aqui sobre relacionamento de maneira prática. Primeiro ponto, relacionamento é para um propósito. Diga propósito. E aí, quando Jesus fala assim, que eu não chamo vocês mais como servos, mas como amigos, então você percebe que a amizade faz parte de um relacionamento, mas não é o início. Pega um filho seu pequenininho e fala, filho, você é seu amigo, tá bom? Vamos jogar bola, vamos jogar videogame, vamos brincar, não quero ter problema. Essa criança vai crescer sem entender o que é autoridade. Então na cabeça dessa criança, professor não é autoridade, delegado não é autoridade. Por quê? Ele cresceu entendendo que é tudo amigo. Pastor, se eu não conseguir ser amigo do meu filho, não tem problema, seja pai. Se você for escolher entre amigo e pai, seja pai. Mas a maior parte das pessoas, mas pastor, eu trabalho o dia inteiro, eu dou chocolate, eu dou iPad, eu dou tudo, conhecido como... Continua assim, vai formar um grande marginal, bem treinado dentro de casa. Que na Lapa está cheio de escola, que é R$ 1.500. Os pais colocam os filhos na escola, mas só esquece de ver qual que é a visão da escola. Está cheio de escola fundamentada numa visão humanista. Como que é isso, pastor? Eles treinam a criança para ter bem-estar emocional. E quando o pai vai confrontar, fica quieto. Eu tenho que ter paz emocional. Aí essa criança cresce. Você acha que vai ouvir o pai? E eu vou dizer uma coisa, o pai tem que entender como que funciona a paternidade, como que funciona uma família. Caso contrário, você vai ter problemas que você mesmo causou, sem você perceber. Então, o primeiro pilar, relacionamento, é para um propósito. Acabou o propósito, terminou em amizade, então acabou.
Se eu fosse tentar usar uma roupa que eu usava com 10 anos de idade, serviria? Porque eu cresci. Então, o meu melhor amigo, quando eu me converti, acabou a amizade, porque ele queria uma coisa e eu queria outra. O meu melhor amigo deixou de ser o meu melhor amigo, porque eu vivo em função de um propósito. Os seus relacionamentos têm que ser em função de um propósito. Você quer ser próspero? Ande com pessoas que querem ser prósperas, mas que tem a ver com o mesmo princípio que você, e no mesmo caminho que você. Porque todo mundo quer ser próspero, mas comum dos mesmos princípios. Eu falo para o meu filho, Davi, na escola você tem colegas, na igreja você tem amigos. E eu começo a explicar a diferença. Quando você vai numa salinha aqui, as pessoas estão lá, Davi, os pais são crentes, comungam dos mesmos princípios que a gente. Eu vou ensinando. Por quê? Inculcando. Mas tem pais que não ligam. Então você precisa entender que você se relaciona com seu filho por conta de um propósito, de você ensinar, de você confrontar. Você vai ficar quieto, não é assim, funciona assim. Por quê? Se você não é intencional, entende que é por conta de um propósito, vai dar problema. Quando você pega Davi e Jonatas, olha o que diz aqui, não precisa projetar, 1 Samuel 18:1. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas despojou da sua capa, que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Jonatas se vinculou à vida de Davi para quê? Para ensinar, por conta de um propósito. Sabe, você tem um líder de célula, um pastor, por conta de um propósito. Agora, não, é minha amizade, é por conta de um propósito. Se você quer ter um amiguinho, eu vou dizer uma coisa para você, amizade sem propósito não leva você para nenhum lugar, é para desfrute. Você tem 3 tipos de relacionamento que você precisa: Paulo, Barnabé e Timóteo. Quem é Paulo? Paulo é alguém que vai fazer você enxergar o que você não enxerga. Paulo é alguém que vai trazer uma visão para você. Paulo é alguém que vai cortar os capim para você. Paulo é alguém que vai confrontar você, que vai espremer a sua espinha. E vai falar, rapaz, não faz assim, é assim, assim, assim. Você precisa de um Paulo. Quem que é Barnabé? Barnabé são os seus companheiros de jugo. Por que nós temos discipulados aqui na igreja? O líder de célula tem os amigos, são todos líderes de célula. Todos na mesma crise, mesmo conflito. Por quê? Para que você possa ter amizades. Você não nasceu para abrir o coração com qualquer pessoa, não. Eu lembro uma vez, fui para a praia, fui no hotel e tinha uma mulher preenchida. Você nasceu para ser amado, você nasceu para se relacionar. Quais são as áreas da sua vida que não foram construídas? Deus coloca pessoas na sua vida. E aí você tem que ter o Timóteo. Quem que é o Timóteo? Sabe que Elias venceu as crises da vida dele quando Deus colocou na vida dele um discípulo chamado Eliseu, onde você recebe algo de Deus, vive em amizade e você ensina também. E você edifica também. Isso é o quê? Relacionamentos por conta de um propósito. Diga para o seu irmão, você vive em função de um propósito? E aí, qual que é a questão? Você conhece pessoas que começaram a fazer uma faculdade e mudou? Não era isso que eu queria? Eu conheço 1, 2, 3, 4 faculdades, tem pessoas que fazem. Eu quero ser professor de educação física, é muito ruim o mercado. Você agora é economista, você agora é advogado, você agora é demitido. Porque as pessoas não vivem em função de um propósito. Mas você precisa entender que você foi criado por um propósito. Os especialistas dizem que uma pessoa que vive em função de propósito já resolveu 75% de todos os seus problemas. Porque ele vai casar por conta de um propósito. Dificilmente vai dar errado esse casamento. Ele vai ter filhos por conta de um propósito. Dificilmente vai ter problemas. Vai ter as dificuldades normais da vida, mas ele vai ser intencional. Ele começou a trabalhar por conta de um propósito. Ele abriu um negócio por conta de um propósito. Ele comprou um carro por conta de um propósito. Ele abriu a casa por conta de um propósito. Ele ofertou por causa de um propósito. Caim ofertou sem propósito. Judas vai andar com Jesus com um propósito errado. Tudo que não tem um propósito muito bem definido vai dar ruim. Eu sou casado há 14 anos. Minha esposa é extremamente diferente de mim, assim, ao oposto, assim, é água e óleo. Ela é doce, amorosa, aquela coisa toda, eu sou mais firme. E eu vou dizer uma coisa, e aí nós casamos. Eu casei por conta de um propósito. E minha esposa dá uma lapidadinha em mim, assim, me sinto amado por Deus. E eu vou, ela se sente amada, porque eu entendi, Deus me deu ela. E sabe que Adão caiu num profundo sono, e Deus formou Eva da costela de Adão. Sabe o que significa? A mulher é um ser diferente do homem. Minha mulher ela é diferente e nunca vai ser igual a você. Então por isso vai ter treta. Ela é muito organizada, eu sou desorganizado. Ela é muito expressiva. Minha esposa, ela fala assim, essa aqui então nem se fala.
a expressão pura. E eu já sou alguém assim, legal. Amor, bonito. E eu vou dizer, mas nós casamos por um propósito. Então essas questões podem acabar ruim, se nós não entendemos que foi por conta de um propósito. Deus disciplina quem Ele ama. Sabe o que significa? Quando Deus disciplina você, se você não se sente amado, porque você não entendeu o papel de Deus na sua vida. Deus quer te ensinar, levar você a amadurecer, crescer, deixar de ser criança. Mas quando você tem a visão errada, Vou ler um versículo de Provérbios para você aqui. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quantos gostam de críticas? Provérbio diz que o caminho da vida é aquele que guarda a repreensão e ama a disciplina. Então, quando você entende que Deus colocou alguém na sua vida para repreender, para te instruir, eu sempre falo, filho, fica quieto. Um dia eu no carro, ele com umas crisinhas, eu falei, você desce do carro agora, você vai embora a pé, aquele cara vai matar você que está vindo, ele está entendendo? Aí ele ligou, tem um gelado, eu falei, tem criança passando fome agora, você entendeu? Davi, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Sabe por que eu sou o seu pai? Para te corrigir, para te amar, para te ensinar, você não entendeu? E vão ter momentos que eu vou te amar, vai ter momentos que eu vou disciplinar, você entendeu? Aí teve o dia dos professores, ele comprou... a gente comprou presente para a professora. Ele falou, papai, a tia Simone também é minha professora, minha líder de célula. Vamos comprar um presente para ela também. E alguns anos atrás, ele queria dar um presente. Ele tem a mesada. Eu falei, você vai pagar da sua. Ela é sua professora, sua. Ela não dá aula para mim. Rapou o cofre. Mas naquele eu falei, sabe por que eu estou te falando isso, Davi? Porque eu nasci para te ensinar, não para ser seu amiguinho. E agora ele vai e pega do dinheiro dele para comprar as coisas. Porque eu me relaciono com ele por conta de um propósito. E se você quer avançar, permita que as pessoas entrem na sua vida por conta de um propósito. Ele me confrontou, estou ferido. A maneira que falou comigo, eu não concordo. Não é bem assim. Sabe por que um jovem pede as contas direto de serviço? Meu patrão falou ruim comigo. É porque ele não paga aluguel e não tem filho para sustentar. Então ele está trabalhando só para comprar o iPhone dele. Agora um homem que paga aluguel, que paga prestação, que sustenta, o patrão pode mandar você para 15 de Piracicaba. Isso não vai mudar, porque você sabe que você tem que sustentar a sua casa. Quando você entender que Deus tem uma visão para você, você vai enxergar de uma forma completamente diferente. Mas como você fica ferido, magoado, se você quer crescer, não existe uma outra vida. Como que uma igreja primitiva impacta uma geração inteira? A maneira que eles tinham comunhão. A cultura brasileira, americana, Inglaterra, não tem cultura certa. A cultura certa é a cultura de Deus. A cultura certa é a cultura de Deus. Quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo. Quando você despreza que alguém discipline você, você está desprezando a sua vida. Olha o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo tentou ensinar aquele menino, mas ele não quis dar ouvido. Um dia falou assim, pastor, qual o seu segredo? Eu não emburro. Agora, quantas pessoas que embarcam? Quando eu fui uma vez andar de cavalo, eu não sabia o cavalo, burro, jegue, tem um monte de animais. Eu montei num burro. Achei que era um cavalo. No meio do caminho ele trava. Eu sabia andar de cavalo, mas de burro eu não sabia andar. Eu achava que era a mesma coisa. Não é. Solteiro não é casado, diferente. E montei, pocotó. O burro para. Eu bati, falei, eu estou perdido agora. Fiquei meia hora batendo. Falei, não sei mais o que eu faço. Sentei, aquele sol do Ceará, aquela coisa brava. Falei, não sei o que eu faço. Ajoelhei, orei, conversei com o burro, bati no burro, orei com o burro, fiz de tudo, o burro não saía. Falei, não sei mais o que eu faço. Aí fiquei sentado, maior tempão, o burro olhando para mim assim, depois, ficou com dó de mim, né? Aí eu montei no burro. A hora que eu montei no burro, começou uma reta inteira, eu comecei, o burro foi parar lá na fazenda do meu avô. Eu falei, você é doido, misericórdia dos crentes, nunca mais dando de burro. Eu vou falar com você, tudo que você não sabe, alguém sabe. Mas o problema é que você quer viver o que você pensa.
Meu filho é muito cabeça dura, mas ele tem 9 anos. Ele falou, papai, eu quero andar de patins. Eu falei, vou levar você para andar de patins. Você sabe, não sei. Eu falei, Davi, eu só tenho 1 hora, você está entendendo? Eu vou levar você no Vila Lobos, 1 hora. E eu tenho um compromisso. R$30 o patins. Eu falei, Davi, você tem certeza? Ninguém anda de patins em 1 hora. Eu falei, presta atenção no que eu vou dizer para você, Davi. Tem 3 formas de aprender na vida. Burro, inteligente, sábio. Você é o quê? Antes de eu te explicar o que significa cada um. Eu sou sábio. Eu falei, então tá bom. Hoje você vai descobrir. Eu falei, o burro, ele erra e nunca aprende. Dizem se alguém falar não faz, aí você faz. O outro fala não faz. Se o terceiro falar não faz, você pode comer capim, que o problema é sério mesmo. Aí, eu falei, o sábio, ele aprende ouvindo. Eu estou te falando, você não vai conseguir andar em 1 hora. E o inteligente, ele aprende errando. Eu falei, rapaz, eu não sei o que eu sou então. Eu falei, então tá bom, paguei, começou lá. Eu falei, dá para entregar logo o patins? Sabe o que isso significa? Quando você não ouve conselhos, você ouve consequências. Se alguém fala, não vá, eu vou. É porque aqui dentro de você, você não confia em quem está falando com você. Quem confia se entrega. Quem confia, descansa. Agora, qual é o problema? Você sempre acha que você está certo. O seu ponto de vista é sempre o ponto de vista melhor. Mas se você for ler a palavra de Deus, tem que ter um Paulo, um Timóteo e um Barnabé. Se você quer crescer na sua vida cristã. Se você quer crescer na sua vida. Diz mais assim. Mas o que aceita a repreensão, adquire entendimento. Quando você aceita, mas não é aceitar assim, tá bom. É pedir perdão? Perdão. Aceitar um coração. Aceitar ser instruído. Aceitar se relacione no seu casamento por conta de um propósito, cheio de birra, não. Ensine o seu filho sobre propósito, viva em função de um propósito, empreenda em função de um propósito, se relacione em função de um propósito, porque o propósito vai guardar você. Você nasceu para viver em função de um propósito. E o terceiro fator aqui, relacionamento envolve investimento. Tem como projetar aqui João 13:1? Então, você foi chamado para ser investido e investir em pessoas. Pastor, ninguém vem atrás de mim. Mas quem teria que ir atrás de você, me conta? Se você quer ser investido, você tem que ir atrás das pessoas. Estou ferido porque pregam sobre amor, mas não vivem amor nessa igreja. Esqueceram do meu aniversário. Não falaram nada para mim. Chega um tempo que o TT tem que ir embora e tomar leite no copo, viu? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que isso significa? Que aqui envolve investimento. Pastor, o que é investimento? Alguém tem que investir em você. Quem que investe na sua vida? Quando alguém tenta investir, você fica emburrado. Então você não vai crescer, porque alguém vai ter que investir em você, vai ter que investir no seu casamento. Você tem que entender que Deus inclui pessoas na sua vida. Irmãos, eu era uma pessoa atrapalhada, esquisita, doente, emocional. O pastor falou assim, cara, você quer TT? Porque não é possível. Quanta crise emocional. E eu vou dizer uma coisa, alguém vai ter que investir em você, ensinar você, falar com você, mas você vai ter que decidir ser incluído na família de Deus. Quantas decisões você já tomou na sua vida por não ter ouvido pessoas maduras que Deus colocou na sua vida, você quebrou a cara? Eu quebrei a cara, na verdade, 2 vezes. Uma é que eu comprei um carro que eu achei bonito, acabei com a minha vida, um Peugeot 207. E a outra vez que eu abri uma empresa. E o pastor Wilson falou assim, Ricardo, se eu fosse você, não abriria essa empresa agora. Me explicou tudo. Eu pensei, quem esse pastor pensa que é falar? Ele nem é empresário. Um jovem de 18 anos de idade. Quando alguém fala assim, não casa com essa irmã não. Ai, que eu estou apaixonado. Cuidado. Será que às vezes não é Deus falando? Não faz isso não, não vai para lá não. Sabe, Deus sempre quer orientar você. Como que Deus orienta? Um anjo falou comigo. Quando eu fiz seminário, aconselhamento pastoral. Tem 10 técnicas de autodefesa de um crente. E tem um que você não consegue nunca vencer, quando ele coloca Deus no meio. Deus falou para eu casar. Deus falou para eu ir embora. Deus falou para eu sair. Aí você vai fazer o quê? Fala nada. Mas é um princípio, é algo que não está bem fundamentado. Tudo que não é fundamentado, em algum momento vai ceder. Deus chamou você para viver em função de algo que é sólido. Se relacione com uma maneira sólida. Crie filhos de uma maneira sólida. Lidere de uma maneira sólida. Se relacione na igreja de uma maneira sólida. Tire o excesso de vida emocional da sua vida. Por quê? Vai matar você.
Não seja governado por sentimento, seja governado por princípio. Uma vez um jovem foi casar e falou: pastor, o que você acha? Eu falei: vou fazer um desenho para você. Fiz um desenho das características dele, desenhando. Falei: o que você enxerga você nesse desenho? Falei: pastor, eu acho que eu vou ter muitos problemas, mas eu amo tanto. Aí ele casou, uma semana depois, virou um inferno a vida dele. Mas por quê? Lembra aquela história? Eu estou morrendo afogado, Deus mandou o barco, Deus mandou o bombeiro, Deus mandou todo mundo, ele morreu afogado. Falou: Deus, eu estava orando para o Senhor me salvar. Não, eu mandei o bombeiro, eu mandei o bote. Deus sempre está mandando pessoas, por quê? Para você, se você quer crescer em Deus, você tem que ser instruído por Deus. Você conhece um crente religioso que não tem nada na vida? Ele é um crente independente. Ele decide o que ele quer da vida dele. É só pau na cabeça. Porque Deus definiu uma forma de se viver a vida cristã. Façamos homem à imagem e semelhança a Ele domine. Deus, Ele vive em relacionamento. Então descubra quem são as pessoas que investem na sua vida. Quando você achar alguém que investe na sua vida, faz assim, igual um macaquinho assim, ó. E não larga. Eu, com o pastor Wilson, sou assim, ó. Porque eu vou dizer uma coisa para você: não se acha pessoas assim em qualquer lugar, às vezes nem na igreja. Porque a pessoa, ela quer investir em você, mas você é tão chato, tão melindroso, tão tititi, então vai, Satanás. Mas quando você é minimamente inteligente, e você percebe que Deus colocou pessoas na sua vida para te ensinar: ó, não faz assim com a sua mulher, assim, ó, lidera assim, meu querido, não é assim. E você vai sendo guardado. Ah, mas vai dar a impressão que eu não sou nada. Quem disse que você é alguma coisa? Do pó você veio, do pó você vai. Você não é a última bolacha do pacote. Olha que diz mais aqui em Provérbios. E a humildade procede a honra. A honra é para os humildes. Por que, pastor, que a honra é para o humilde? Porque a glória é para Deus, não é para você. E quando você se coloca na posição de humilde, de você aprender, de você reconhecer, de você estar junto, de você abrir o seu coração, Deus vai honrar você. O problema é o orgulho. Ai, e se eu abrir? Eu sou casado há tantos anos. Ai, e eu sou líder há tantos anos. E se eu vou dizer uma coisa: não se preocupe com a sua reputação. Jesus morreu nu numa cruz. Não queira você viver uma vida assim intacta na sua reputação. Se você quer ser honrado por Deus, você precisa entender que a honra está na humildade. Reconheça que você não é. Reconheça que você não sabe. Isso traz favor de Deus sobre a sua vida. Outro fator aqui: relacionamento é um chamado. Diga chamado. Você sabe que, olha o que diz aqui em Coríntios capítulo 5, versículo 11. O que eu queria dizer era que vocês não deveriam se associar com alguém que se afirma seu irmão. A Bíblia diz que você nunca deveria se relacionar com alguém que afirma ser o seu irmão. Você conhece um crente que parece um anjo, mas que você cutucar vira uma cobra? Alguém conhece algum crente assim? Alguém por aí de repente. Agora, olha que Paulo está dizendo: não se associe com alguém que afirma ser irmão. E tem algumas práticas de vida. Olha as práticas aqui: imoralidade sexual, avarento, que adora outros ídolos, que insulta as pessoas, que é bêbado e explora outras pessoas. Nem ao mesmo comam com gente assim. E sabe que quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele envia pessoas. E quando o diabo quer fazer algo na sua vida também, ele envia pessoas. Relacionamento é como elevador. Você só entra. Se tiver alguém lá dentro que apertou o 3º subsolo, você pode apertar o 20º andar, vai descer. Eu vou dizer, a chave da sua vida é você entender quem vai entrar e quem vai sair da sua vida. Você precisa entender como se relacionar. Eu não tenho medo de perder o que eu não tenho. Deus criou você para crescer, para avançar. Tem a biografia de um grande avivalista da Argentina, chamado Cláudio Frenson. Ele fala no livro dele que o segredo dele ser cheio do Espírito Santo tantos anos. Quando os irmãos eram apaixonados por Jesus, com o passar dos anos, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo. Você quer ver uma coisa? Quando você anda com quem quer prosperar, você sempre quer prosperar. Agora, quando você ouve pessoas que só reclamam da vida, você vai ser assim. Você quer ser próspero? Se cerca de pessoas que querem prosperar, querem crescer, querem avançar. O que você quer?
Ai não, pastor, eu sou de boa, eu gosto de ser amigo de todo mundo, eu vou dizer o que a Bíblia está dizendo. Quantas pessoas perdem o rumo por conta de relacionamentos? Isso vai despertar você, toca dentro de você, começa a ativar vontades, desejos e pensamentos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quer testar suas amizades? Fala a verdade para a pessoa. Vê como que ela vai reagir com você. Fala a verdade para o seu esposo. Você é folgado. Sabe por quê? Mas com jeitinho. Construa algo sólido. Sabe por que relacionamento é um chamado? Porque nada é neutro. Ou você conquista, ou você é conquistado. Deus criou você para se relacionar da maneira certa. Amém, irmãos? Nem me liga. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus criou você para se relacionar da maneira certa. E Deus coloca pessoas na sua vida para te ensinar. Mas somente os humildes conseguem que pessoas sejam incluídas em suas vidas. O outro processo aqui é o processo de criança à vida adulta. Um pai fala assim: filho, não come com a boca aberta, não é assim? O pai tem que ensinar e tem que ensinar por quê? Não, ele vai crescer falando de boca aberta, comendo de boca aberta. Então, quando Deus põe pessoas na sua vida, as pessoas vão ensinar você a se comportar. Você acabou de casar, sabe como que a igreja primitiva vivia? Uma mulher acabou de se casar, ela começava a conviver com outra mulher que estava casada há mais tempo. Para quê? Para aprender como tratar o marido. A pessoa acabou de ter filho na igreja primitiva, ela era incluída em outra família que a pessoa tinha filho há mais tempo. Para quê? Para ensinar. A maior parte das pessoas, elas estão vivendo coisas que não aprenderam. Então você vai ser uma criança em várias áreas da sua vida. Por quê? Ou vai viver como o mundo vive. Assim a igreja primitiva vivia. A jovenzinha acabou de engravidar. Vou te apresentar uma jovenzinha aqui que engravidou na sua idade, que teve filho, que cresceu, que passou por isso, que vai aprender com ela. Você entendeu? Esse relacionamento de corte. O que é corte, pastor? Um relacionamento santo que visa um casamento consagrado a Deus. Ai, mas pode beijar, aquele está preocupado com beijo, com cama. Lembra quando eu ia casar, pastor, eu quero logo. Eu falei: Ricardo, para com esse fogo estranho, meu filho. Você vai viver uns 50 anos com a sua esposa. Para com isso. Espere em Deus. Eu vou dizer, quem não espera a pessoa certa, vai viver com a pessoa errada o resto da vida. Escolhe se você espera ou vive errado a vida inteira. Deus chamou você porque quer te proteger. Ele inclui pessoas na sua vida para te ensinar o caminho que você deve andar. O processo da criança, a vida adulta, inclui pessoas. Eu sou um pastor. O pastorista me ensina. Vários pastores me lideraram, me ensinando, me instruindo, me confrontando, me corrigindo, me ensinando. Agora, quando eu não aceito pessoas entrarem, eu vou ser criança a vida inteira. Eu sou um adulto no corpo de uma criança. Por quê? Porque ninguém foi incluído na minha vida. Vamos ser sinceros aqui. Tudo que você não sabe, alguém sabe. As dificuldades que você tem, alguém venceu. O que você não compreende, alguém compreende. O que você não fez ainda, alguém fez. O que você não consegue, alguém conseguiu. Para isso serve relacionamentos. Para quê? Para que alguém ensine você. Não viva uma vida independente. Vou dizer não tem a ver com idade, tem a ver com o coração, tem a ver com a revelação. Eu preciso crescer. Eu pego no pastorista e falo: pastorista, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Porque ele foi onde eu não fui, ele tem o que eu não tenho, ele passou o que eu não passei. Se eu não sentar para aprender, o que vai ser da minha vida? Eu vou ter filho sem saber ser pai. Eu vou casar sem saber ser casado. Eu vou liderar sem saber liderar. E o último processo aqui: todos os seus relacionamentos vão passar pelo fogo. Diga fogo. Diga fogo. Lá em Tiago 1,12, tem como projetar Tiago 1,12? Já estou encerrando. Chamar os irmãos aqui do louvor. Presta atenção aqui, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Todos os seus relacionamentos vão passar pela prova. Eu quero te ajudar de uma maneira prática aqui, falando sobre cinco processos. Quando você começa a se relacionar com ele, a primeira coisa que acontece é a amizade. Ah, é tão bom.
Aquela coisa superficial da cela, superficial do namoro, primeiro ano de casamento, é uma coisa que é uma amizade. Tudo é festa, tudo é alegria, que gostoso, que prazeroso. Eu te amo, eu que te amo mais. Que cela abençoada, tão feliz. O pastor de voa, o líder de cela é santo, o outro é o arcanjo. Eu estou adorando a igreja, meu Deus, essa igreja linda, maravilhosa, que trabalha com crianças, e essas tias, meu Deus, e os jovens, meu Deus do céu. Começa assim, tudo começa assim. Tudo começa assim. Depois vem a afinidade, prazer. Nossa, você é corintiano? Eu também sou. Nossa, que legal. Você veio do Ceará? Meu tio é do Ceará também. Aí começa ali a afinidade, coisa. Gosto de queijo? Também gosto de queijo. Ai, que lindo. Ai, você fez seminário? Também fiz. Coisa maravilhosa. Então você percebe o seguinte: aqui começou um relacionamento, mas está andando, a fila está andando. Amizade, afinidade, que legal. Mas a fila está andando. Os próximos dias estão chegando. E aí o terceiro nível é o nível de parceria e responsabilidade. Aqui nasce a ferida. Aqui acaba os relacionamentos. Ou aqui surge o que é verdadeiro. Aí o casamento, alegria, pão de queijo, pizza, lua de mel, não sei o que, acabou o mel, vê quando pagar. Parceria, você vai ter que gastar menos, entendeu? Você entendeu? Amor é o seguinte, não tem dinheiro para o salão de cabeleireiro esse mês. Aqui nascem as expectativas. Aqui nascem as frustrações. Aqui nascem as feridinhas. Porque aqui vai ter confronto. Aqui vai... Amor, fui mandado embora. Não vai dar para te viajar. Como assim? Vende o carro. Aqui começam as frustrações. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Você quer ter um casamento sólido? Quer ter, vou dizer, se prepare para feridas. Mas quando você entende onde você quer chegar, você entende. Não tem como não ter ferida. Não tem como não ter ferida. Mas quando você amadurece, você entende que aquilo faz parte. Quando você entende o que é ser repreendido por conta de um propósito, que a intenção de Deus é te amar, é te ensinar, é remover aquele excesso de vida emocional. Você sempre vai parar no meio do caminho. Quantos relacionamentos você deixou para trás por causa disso aqui? Quantas pessoas te abandonaram por conta disso aqui? Você não tem o poder. Você está tentando ser amigo. Agora, o que o outro vai fazer com o seu investimento é uma questão dele. Jesus amou Judas até o fim. É aqui que nascem as mágoas. Estou magoado com os irmãos. O que foi? A maneira que ele falou. Você viu a maneira que ele falou? A igreja é tudo igual. Quer me ferir, quer me maltratar. Não quero nem conversar com aquele irmão. Não suporto nem olhar naquela cara daquela irmã. Nem vou passar perto ali. Aí depois aqui nasce a aliança e lealdade. A pessoa pode até te machucar aqui, mas você não guarda mágoa. No começo do casamento estou magoado com você. Depois você aprendeu a se ferir, mas se curar em Deus, porque faz parte. O cara está nervoso, está pressionado do serviço, chega em casa, a mulher está de TPM, o bicho pegou, cortou a luz, foi mandado embora, o pau quebrou, luta, os irmãos da cela. Aí mas não guarda mágoa. Se você quer ter relacionamentos de amizade, você vai ter que aprender a não guardar mágoa. Pastor, é difícil. Não é, você tem que ser liberto. Liberta o seu eu. Liberta a sua vontade. Tem que ser do seu jeito, aquele machismo. Aleluia. E eu vou dizer, aliança é para propósito. Você não vai conseguir permanecer com pessoas que não têm o mesmo propósito. Deus colocou você aqui